E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Olha, nós vamos embarcar numa jornada muito fascinante pelo mundo da linguagem. A gente vai começar olhando para a menor unidade de um idioma, ali no microscópio, e vamos avançar até entender como essas pecinhas carregam um poder social gigantesco, o famoso discurso ideológico. Tudo isso, claro, guiado pelas ideias do texto base Léxico e Ideologia, da professora Rosiane Machado. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao contro. Para dar aquela aquecida, eu jogo uma pergunta de curiosidade aqui. Afinal de contas, quantas palavras será que existem na língua portuguesa? É super comum dar aquela travada na hora de chutar um número, né? E o mais surpreendente é que, se bateu a dúvida aí, não precisa esquentar a cabeça. O fato é que nem mesmo os maiores lexicólogos, sabe, aqueles grandes estudiosos e pesquisadores da nossa língua, conseguem chegar num número final exato para o nosso acervo. E o motivo para essa confusão? Bom, ele fica claro rapidinho. Dá só uma olhada nessa disparidade absurda aqui. Se a gente pegar o Dicionário de Usos do Português do Brasil, lá de 2002, ele tem mais ou menos 62.800 verbetes. Beleza. Aí a gente pula para a edição de 2010 do novo Dicionário Aurélio e o número salta para mais de 143 mil. E no topo dessa montanha, a gente tem a marca histórica dos 12 volumes do Dicionário de Moraes, com impressionantes 306.949 palavras. É muita coisa. Isso mostra de um jeito muito visual como a coleção de palavras de um idioma é uma coisa vasta, super subjetiva e que está sempre evoluindo. Tem dicionário que até conta variações da mesmíssima palavra como se fossem vocábulos independentes, acredita? E para a gente entender como a gente chega nesses números astronômicos e, mais importante ainda, como a gente usa tudo isso, dá uma olhada no nosso roteiro. A gente vai ver o que é palavra, depois a formação da língua, léxico versus vocabulário, o poder dos acentos e, para fechar, o discurso ideológico, uma progressão bem lógica da estrutura mais basiquinha até as ideologias sociais mais complexas. Bom, primeira parada. O que é a palavra? A nossa unidade básica. Pode até parecer meio óbvio, mas a definição técnica tem uns detalhes que são simplesmente fascinantes. Se a gente for pro dicionário, palavra é a unidade mínima com som e significado que pode, sozinha, constituir enunciado. O pulo do gato aqui é exatamente isso. Som aliado a um significado independente. Na língua portuguesa, por exemplo, a gente tem uma regra de ouro. Toda palavra precisa ter pelo menos uma vogal. Sério, não existe palavra sem vogal no nosso idioma. Mas desde que ela consiga comunicar alguma coisa sozinha, pronto, ela é oficialmente uma palavra. E para provar como isso pode ser minimalista na prática, olha como é louco pensar que uma única letrinha consegue funcionar como uma palavra super complexa e independente. A letra A, sozinha, pode assumir 4 valores gramaticais totalmente diferentes dependendo só do contexto. Ela pode ser uma preposição, tipo em estava a observar, pode ser um artigo definido feminino, em viu a rosa, um pronome oblíquo, em olhou-a com carinho, ou até um pronome demonstrativo, tipo esta roseira foi a que meu pai plantou. Isso prova que o significado é totalmente ditado pela intenção de quem está falando. É o contexto que manda. Agora que a gente já destrinchou esse bloco de construção mais básico, vamos passar para a parte 2, a formação da língua e de onde tudo isso veio. A nossa língua, obviamente, não brotou do nada. Ela é, na verdade, um mosaico histórico gigante. A grande base, claro, é o latim vulgar, que foi se espalhando pelas conquistas militares e pela fala do dia a dia dos soldados romanos. Mas o que deixa a nossa língua riquíssima são os famosos empréstimos, que vêm nesse contato global contínuo. A gente pegou termos militares e do cotidiano dos povos germânicos, tipo guerra e sopa, pegou palavras do árabe, como algodão, e tem uma infinidade de palavras do francês, como placa e sargento. Aí, claro, tem a formação vernácula, que é quando a própria população cria palavras novas, juntando prefixos tipo mini e micro, sufixos e até pega nome de marca tipo Gillette e transforma no nome do objeto. É a prova de que a língua é muito viva. e é exatamente essa origem histórica tão vasta que puxa o nosso tópico número 3, léxico versus vocabulário. Qual é, de fato, a diferença linguística entre os dois? Vamos lá! O léxico é o acervo linguístico total. Pensa nele como um imenso inventário coletivo. Ele abraça absolutamente todas as palavras que estão disponíveis na história e na cultura de um povo. Isso inclui tudo aquilo que a gente acabou de falar, a herança do latim, os milhares de empréstimos, gírias antigas, gírias novas, tudo. O léxico é um negócio tão gigante que ele representa justamente aquelas centenas de milhares de palavras que a gente encontra nas maiores edições dos dicionários. Por outro lado, a definição de vocabulário é bem mais fechadinha. O vocabulário é aquele subconjunto que o indivíduo domina
e realmente usa. É, digamos assim, a sua caixa de ferramentas pessoal do dia a dia. Então, enquanto o léxico é o oceano inteiro da língua, o vocabulário é a água que cada um de nós consegue recolher e usar para formular os próprios pensamentos e interagir com as pessoas. E colocando os dois conceitos assim, lado a lado, a diferença salta aos olhos. Nenhuma pessoa, por mais genial que seja, consegue memorizar ou utilizar todo o léxico de uma língua. É humanamente impossível. Mas a grande sacada é que todo mundo constrói o seu próprio vocabulário, que vai esticando ou encolhendo dependendo das nossas leituras, da nossa profissão e das pessoas com quem a gente convive. Entendido esse contraste entre o coletivo e o individual, vamos dar um passo adiante para o tópico 4. O poder dos acentos, as famosas notações léxicas. Gente, é absurdo o quanto um simples tio, um acento agudozinho ali ou uma cedilha conseguem mudar por completo não só o som, mas o próprio sentido semântico das letras. Um tio pega o advérbio de lugar lá e transforma no tecido lã. O acento agudo pega a ação de análise, um verbo, e transforma no substantivo análise. E a cedilha é o que separa a ação de faça de um objeto perigoso como uma faca. Sem esses sinaizinhos minúsculos, as palavras simplesmente perdem a capacidade de guiar a nossa interpretação correta. E é falando exatamente em guiar interpretações que a gente entra no nosso quinto e último tópico, o discurso ideológico. Aqui a gente vai falar de linguagem e poder. O nosso texto base, apoiado em vários conceitos sociológicos, mostra que a ideologia não tem nada de passiva. O discurso ideológico é um sistema todo organizado de crenças que é imposto a um grupo. Basicamente, quem tem alguma intenção de domínio, de autoridade, usa escolhas muito específicas de vocabulário para ditar maneiras de pensar e de agir. O objetivo aí é disfarçar as ideias de uma determinada classe e, muitas vezes, manter divisões na sociedade puramente através da linguagem. Para a gente trazer essa teoria para o chão da fábrica, para o mundo real, onde é que a gente mais esbarra nesse discurso ideológico? O texto destaca, por exemplo, o jornalismo. Na teoria, a notícia deveria servir só para informar a realidade, certo? Só que na prática, muitas vezes ela usa o vocabulário para moldar as ideias de quem está consumindo aquela informação. Tenta convencer, tenta conquistar opiniões, em vez de só colocar os fatos na mesa. O texto-fonte traz um exemplo clássico para ilustrar isso. Olha só essa manchete real de uma página de esportes. Antes baladeiro, Egídio quase morou com R10 e largou a noite pela mulher. Numa leitura rápida, parece só uma fofoca esportiva, inofensiva, né? Mas vamos quebrar essa estrutura em pedaços e olhar mais de perto. Olhando de forma bem neutra para o léxico aqui, a gente percebe que escolher a palavra baladeiro não é à toa. Esse termo carrega um peso enorme de julgamento moral sobre festas e consumo de álcool. E quando ele usa R10 para falar do Ronaldinho Gaúcho, isso não só exige que a pessoa conheça o mundo do futebol, mas também puxa todo aquele histórico de críticas à vida noturna do ex-jogador. Ou seja, o jornalista embalou uma visão totalmente subjetiva, uma ideologia sobre o comportamento que ele acha correto para um atleta, tudo isso dentro de uma sessão que deveria só relatar o desempenho no campo. E não para por aí. Esse discurso ideológico também entra de fininho naquilo que a gente consome só para dar risada, o humor. Tem um exemplo no material sobre uma piada em que a esposa vai na delegacia dar queixa do sumiço do marido que saiu para comprar arroz. Aí o delegado responde com o maior descaso: sei lá, faz macarrão. Mais uma vez, o vocabulário e o jeito de contar a história são usados ideologicamente. A piada embute lá no fundo aquele preconceito social que diminui a mulher, sugerindo de forma ideológica que ela seria incapaz de pensar numa solução prática no meio de uma crise. Pois é, a risada muitas vezes serve de máscara para reforçar estereótipos. E tudo isso deságua na nossa reflexão final de hoje. A grande pergunta é: como a gente deve reagir quando bate de frente com o vocabulário que a gente não domina? Como a gente viu, a linguagem pode ser tanto uma ferramenta incrível de informação quanto uma armadilha de manipulação ideológica. O léxico da língua portuguesa é um gigante adormecido e a chave para ninguém ser feito de refém do discurso dos outros é exatamente expandir o próprio vocabulário, lendo e consumindo informação de forma crítica. Entender o peso real das palavras é o primeiríssimo passo para a gente conseguir se comunicar de um jeito verdadeiramente livre. Fica aí essa provocação para a gente continuar sempre buscando conhecimento. Valeu demais por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.